juntos aqui pela próxima hora. A ideia é poder a gente fazer uma jornada aqui. A gente vai passar por diversos aspectos da inteligência artificial. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que já não vive mais sem a IA, que já está usando ela num nível muito, muito avançado. Tem pessoas que estão começando, talvez tenham pessoas que nunca nem tiveram oportunidade de chegar perto desse tema. Independente do seu nível aqui de proximidade e afinidade com isso, acho que esse bate-papo aqui é para todos. Já dando um spoiler do que a gente vai ter pela frente, logo após uma fala inicial que eu quero compartilhar aqui com vocês, aí a gente quer trazer algumas coisas bacanas. Primeiro, como a Sabrina falou, não dá para a gente não falar aqui da bola da vez, que é o GPT-5. Várias pessoas já tinham até encaminhado algumas perguntas. Tem muita gente interessada em saber, mas por que que ele é assim, por que ele é assado? A gente vai ter um momento para falar especificamente sobre isso, que é uma atualidade. E até o impacto disso, tá, para os negócios e como que isso a gente precisa encarar. Vamos ter um momento de perguntas e respostas, então a beleza da gente estar aqui juntos ao vivo é também poder interagir, então vamos fazer bom uso disso. E a gente guardou aqui um presente muito legal, que eu não vou dar. Vou terminar meus spoilers por aqui, tá? Então aguardem que daqui a pouco a gente vai compartilhar mais sobre isso. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa iniciar aqui o nosso papo. Deixa eu só ver se já apareceu para vocês. Acredito que sim, muito bem. Vamos lá. O que eu queria explorar aqui junto com vocês hoje é entender primeiro como que a IA ela realmente ela pode ser encarada como um alicerce, ou seja, como que ela tem sido hoje uma tecnologia que serve de base para que a gente possa desenvolver aplicações do nosso negócio? Como é que isso hoje tem sido replicado? Então a gente vai navegar em torno disso. Só para ser educado aqui e me apresentar, né? Falam que é educado a gente se apresentar num lugar quando as pessoas não nos conhecem. Então eu sou o Magno, eu trabalho com tecnologia basicamente há 20 anos. Sou fundador de algumas empresas relacionadas à tecnologia, mas em mercados bem diferentes, tanto o mercado financeiro, em que a gente tem uma plataforma que se chama Dashplan, hoje é líder na área de mercado financeiro, finanças pessoais, soluções B2B. A gente tem também uma empresa que se chama Thermofy, que é uma empresa de inteligência artificial voltada para a medicina diagnóstica, especificamente termografia. É hoje uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, mas está presente em 26 países. Uma tecnologia 100% brasileira que a gente desenvolveu algoritmos proprietários para análise de imagens. Então, demonstra muito a inteligência artificial ajudando a gente a resolver problemas no dia a dia. Nesse caso aqui, o problema de um diagnóstico. Tenho estado muito envolvido com a área de pesquisa em IA. Então, seja através de um grupo próprio que eu acabei fundando, que é o Gaia. A gente hoje reúne diversos pesquisadores, especificamente aqui mais direcionados para as questões de segurança e alinhamento da IA. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Estive no grupo de pesquisas da OpenAI. Então, a OpenAI, a empresa, né, acho que a maioria de vocês conhece, a empresa que desenvolve o ChatGPT. Tive a oportunidade de estar dentre o grupo de pesquisadores. É uma empresa que tem uma característica de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, poder estar lá colaborando com principalmente as questões também de segurança dos modelos, isso foi um aspecto. Mas, sinceramente, o que eu tenho feito desde 2017 para cá e que mais me encanta é a parte educacional, ou seja, como é que a gente pode de fato trazer essa inovação, trazer essa tecnologia para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia das empresas, para nossas atividades cotidianas. Eu, pelo menos, não encontrei nenhuma outra forma melhor do que isso, melhor do que educação. Então, tenho estado envolvido com algumas das principais iniciativas no país com relação a isso, desde cursos livres, pós-graduação, MBAs, mestrado. Hoje eu estou à frente do programa de mestrado internacional do Grupo Primo, da Faculdade Hub, mas já tive em várias outras instituições. E eu acho que isso mostra muito o quanto também o ecossistema aqui no Brasil tem estado muito, muito alinhado, muito interessado nesse tema de IA. Né? Então,
Os mais de 100 mil alunos aí que eu tive a oportunidade de ter comigo nessas diversas modalidades aqui, vocês podem acreditar que eu acho que tem todo tipo de atividade profissional debaixo disso, né? Mostra o quanto que esse assunto hoje pega todo mundo. Mas vamos para o que interessa. Eu comentei aqui no início, né, que acho que esse é um tema que a gente tem visto tanto falar sobre isso, em todo lugar que a gente ouve parece que está todo mundo falando de IA, porque de fato é. Então a gente está passando por esse momento meio hype, né, que é o assunto da vez, está na moda, mas sinceramente eu designo que tudo isso que está acontecendo tem mais uma característica de fenômeno, ou seja, aquela coisa que é transformacional, em que a gente talvez não reverta para o mundo que é antes, ou seja, isso não tem mais volta. E se a gente for olhar para a história, não se preocupem, não vou entrar aqui no detalhe de cada um desses aspectos, não é nosso objetivo aqui. Mas até para compreensão geral, eu gosto muito dessa referência lá nos anos 50. Quem aqui é colega na área de desenvolvimento, programação, ciência da computação, vai saber quem é esse cara, o Alan Turing, pai da computação. Ele provavelmente foi um dos primeiros a identificar, né, de uma forma de simbolizar que quando uma máquina ela realiza um comportamento, uma atividade que até então era algo inerentemente humano, e essa máquina faz isso de uma forma legítima, de uma forma replicável, de uma forma eficiente, a gente tem ali uma manifestação de uma inteligência artificial. Claro que ali não tinha nada a ver com o IA de hoje, esse nome nem existia na época, mas eu acho que esse é um conceito importante que ele perdura até hoje. A gente vai ver vários exemplos aqui de como a máquina pode reproduzir de forma eficiente, legítima e escalável atividades que até então nós carregávamos sozinhos, né? E aí, olhando essa linha do tempo, eu falo que essa evolução, ela meio que foi muito lenta, ou na verdade ela não trouxe grandes consequências práticas, né? Assim, a gente que está aqui já há algumas décadas, a gente não tinha visto até então grandes questões para o nosso dia a dia, reflexo da evolução dessa IA. Só que tudo isso mudou em 2017. Então, 2017, a gente teve aí um marco, né, um evento lendário dentro desse ecossistema de aprendizado de máquina, desenvolvimento de modelos, que foi quando o grupo de pesquisa do Google colocou a público o que hoje a gente tem como referência para construção, treinamento de IAs. Então, basicamente, foi ali que surgiu uma importante arquitetura, um método que a gente chama de Transformer. Não vou entrar em questões técnicas aqui também, mas só para a gente balizar a importância disso, a palavra Transformers, a letra T, é o que está contido em GPT. Ou seja, tudo isso que a gente começou a ver de 2017 para cá, GPT-1, GPT-2, e aí finalmente, no finalzinho de 2022, quando a gente foi apresentado, o mundo foi apresentado ao GPT-3 contido no Chat GPT, aí o mundo mudou. Eu até brinco aqui, né? Me perdoem, vou cometer uma pequena heresia, mas eu sempre falo que o mundo foi redividido em A, C, D, C, né? Antes do Chat GPT, depois do Chat GPT. Tudo mudou, né? E basicamente, do que a gente está falando? Esse termo da IA generativa, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, porque virou uma palavra da moda. Quando a gente está falando de IA generativa, basicamente ela tem esse nome porque ela gera conteúdo, e não é qualquer conteúdo, conteúdo digital. Então, tudo aquilo que nós, humanos, consumimos através de uma interface digital, seja o seu computador ou o seu celular, basicamente hoje a IA é capaz de criar aquilo artificialmente. Seja um texto, um vídeo, um áudio, uma foto, uma música. Todas essas manifestações digitais de conteúdo, a IA consegue reproduzir. E existe uma habilidade que essas IAs generativas possuem, né, na verdade, com rigor técnico, não as IAs generativas, mas os modelos de linguagem que estão debaixo dessa família, que é a capacidade de conversar. E isso é importante para tudo que a gente vai ver daqui em diante. A gente costuma dizer, né, que a habilidade de você conversar com uma máquina, de você instruir o computador a fazer algo por você, até então essa habilidade ela era restrita a um grupo muito específico de pessoas com um talento muito específico que eram os programadores.
Para que você fosse capaz de instruir a máquina a executar comandos, você tinha que saber a linguagem dela para que ela obedecesse os seus comandos. Isso é linguagem de programação, linguagem estruturada. E a beleza do momento que a gente vive hoje é que você, ainda que não fale a língua das máquinas, você fala a sua linguagem, você é capaz de instruir a máquina. Portanto, a gente está vivendo uma era onde a conexão, né, ou seja, o link que existe entre um humano e uma máquina agora, ele é direto. Pela primeira vez a gente começou a conversar com a máquina de uma forma natural. Inclusive, esse é o termo que se usa, linguagem natural. E é isso, é mágico, né? Talvez esse seja um dos motivos que explica o sucesso do ChatGPT, o produto de tecnologia com a maior curva de adoção da história. Basicamente nada que havia sido inventado até então havia atraído tantas pessoas tão rapidamente. Mas claro, poxa, pela primeira vez a gente está conversando com a máquina da forma como a gente conversa aqui entre nós. Isso foi muito transformador. E se a gente for olhar o impacto disso nas empresas, porque na prática as empresas são aquelas que se movem primeiro, porque né, o capitalismo é ligeiro, ou seja, ele quer buscar eficiência, ele quer buscar métodos melhores para produzir. E aí a gente começa a ver estatísticas como essas. Então imagine que, dentre aquelas empresas que são as 500 maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos, né, a lista da Fortune 500, a gente está falando de organizações enormes. 80% delas já adota ferramentas como o ChatGPT institucionalmente. E aí, destaque para essa palavra institucionalmente, porque aqui a gente não está falando de empresas que os funcionários foram lá por livre e espontânea vontade, começaram a usar ali ferramentas de IA. Não. Isso passou pela empresa. A empresa incorporou isso. E aí eu não sei aqui quem que trabalha em empresas grandes, mas quem trabalha ou já trabalhou há de concordar comigo que não é do dia para a noite, não é tão simples grandes empresas incorporarem tecnologia nos seus processos, né? A gente está falando de. É como se fosse um transatlântico, você não manobra ele tão fácil. Poxa, mas aqui a gente está falando que 80% dessas empresas já fez esse movimento. Isso é um baita sinal, né, de como o ecossistema de negócios já embarcou a IA nas suas atividades. Outra coisa que eu sempre destaco é esse outro bloco aqui à direita, que se a gente for ver, estudo de Harvard, empresas que já estão usando o chat GPT dentro das suas atividades, dentro dos seus processos, estão coletando ali por volta de 40 a 25% de melhora, seja na qualidade ou na velocidade. Você pode até questionar o número, tá? Isso faz parte do raciocínio acadêmico, né? Aquela coisa, a gente sempre é questionador. Ainda que esse estudo seja muito bem feito, recomendo até quem quiser pesquisar. Mas aqui eu sempre falo, olha, será que o número absoluto é esse mesmo? Será que de fato as empresas estão coletando 40% de aumento na qualidade? Sinceramente, aqui eu não me importo muito. Eu estou mais atento à tendência de como isso está melhorando, está aprimorando os negócios, do que necessariamente se esse 40 é 38 ou 42. Então acho que aqui existe uma tendência, e essa é quase que inquestionável, de que de fato isso está promovendo resultado positivo. Se a gente for olhar a realidade do Brasil, isso está ainda mais evidente, né? Então, existe estudos, isso no ano passado, empresas que já estão incorporando a IA dentro dos seus processos já estão coletando naquela última linha do Excel, aquela que importa, lucro líquido, resultado da operação, 10 a 15% de aumento no EBITDA. Pô, a gente sabe quanto que é difícil, né? Quanto a gente tem que suar a camisa para conseguir incrementar a lucratividade de um negócio. E aqui a gente está vendo a IA auxiliando muito com isso. No primeiro momento, muito como alívio de custo, no segundo momento, como ampliação de receita. Das duas formas, né? Se você diminui o que sai e aumenta o que entra, melhora a sua última linha. E aí é curioso, porque se a gente der um zoom out, ou seja, se a gente agora não olhar mais a realidade do Brasil, a gente olha a realidade do mundo, e não só para hoje, para os próximos 10 anos, o Banco Mundial fez essa conta e ele está falando que, olha, inteligência artificial generativa vai incrementar a riqueza global, a economia global, em algo na ordem de 7 tri de dólar. E só para dar uma ordem de grandeza para esse número, né? Não que precise, porque de fato é um número gigantesco, mas só para balizar, aqui a gente está falando da ação antrópica com maior capacidade de incrementar a economia atualmente. Ou seja, não há nada que o ser humano esteja envolvido
que pode incrementar a economia global, trazer riqueza para a sociedade nessa magnitude. Esse é o impacto da IA no mundo hoje. E aí, de fato, a gente precisa reconhecer, tá, mas como que como é que a IA se manifesta na sociedade? Como que ela é utilizada? E aí volta até o tema aqui dessa fala, né, de que a IA ela é um alicerce. E como ela é um alicerce, e por definição a gente chama ela de tecnologia de propósito geral, para ser bem sincero, a gente não vai usar a IA diretamente. Por mais estranho que soe isso, porque pensa em outras tecnologias de propósito geral que a gente está acostumado, como por exemplo a eletricidade ou ainda a internet. A IA, ela tem muita semelhança com essas outras tecnologias, porque basicamente a gente não as utiliza diretamente. Você não utiliza a internet diretamente, porque você não utiliza bits e bytes, você utiliza ferramentas, software, sites. Você não utiliza a energia elétrica, né? Você não sai carregando um punhado de elétrons para lá e para cá. Você utiliza os derivados disso. A iluminação, a refrigeração, o maquinário e por aí vai. A IA é a mesma coisa. Ela é uma base alicerçal sobre a qual nós estamos hoje construindo milhares e milhares de ferramentas. Então, o momento que a gente vive hoje com a IA, ele está tão efervescente justamente pelo fato de que agora a gente pode contar com todo um ecossistema de ferramentas à nossa disposição. Agora a gente consegue usar IA no dia a dia. Ela está ferramentalizada, ou seja, ela se tornou concreta para que a gente possa incorporá-la. E essa incorporação, ela não acontece de qualquer forma, tá? Então aqui eu vou trazer um pouco de como que as empresas estão trazendo a IA para dentro. Não é um processo deliberado, não é um processo de qualquer jeito. E aqui eu vou, para fins didáticos, fazer uma analogia com o que acontece dentro de um avião. Imagina que no avião a gente tem alguns personagens, tá? Então, tem vários personagens, eu vou escolher três. E esses personagens, eles vão representar para nós aqui os diferentes níveis de como a IA pode ser incorporada no seu negócio. E aí vamos começar pelo primeiro nível. Imagina que é uma escadinha. Primeiro nível, o mais básico, o mais simples, o mais barato, que oferece menos risco. Aqui para nós ele vai ser representado por um personagem que no avião é o passageiro. Afinal de contas, o que que o passageiro faz do ponto de vista de contribuir com os processos do voo? Nada. O passageiro não está ali para interferir em processos, ele está ali para observar processos. Então, isso é uma analogia aqui de como a IA pode, num primeiro nível para o seu negócio, ser muito mais uma observadora, quase que uma pitaqueira, tá? Aquela que dá pitaco, dá palpite, traz opinião, traz feedback, traz proposição de ideias, mas ela não interfere em processos. Isso aqui é um modo mais fácil, mais rápido de você já começar a introduzir a IA no dia a dia. Se a gente der um passo, a gente vai ver que existe um outro personagem dentro do avião, que agora para nós vai representar um nível intermediário disso. É o copiloto. Copiloto, inclusive, para mim, eu falo que a Microsoft foi muito feliz em ter registrado esse nome Copilot para ela, porque eu acho que é o melhor nome possível para uma IA. Porque o copiloto, o que que ele é no avião? Primeiro, ele já interfere em processo, né? Ele já está na cabine, ele já está diretamente ligado à execução das atividades. Ele não é um mero observador. Só que ele está ali com uma função essencial de ser o apoio operacional e cognitivo do comandante. Ele está ali para ser braço direito, ele está ali para conseguir gerenciar todos aqueles parâmetros, toda a execução que talvez seja demais para uma pessoa só. Então imagina que a IA ela também pode ser o nosso copiloto. Seja para nos ajudar numa triagem de leads, seja para ajudar numa síntese de dados. Então aqui entenda que ela já está assumindo responsabilidades compartilhadas. É um nível já um pouco mais avançado. E aí o que que sobra para a gente ter o nível máximo? Qual que é a forma mais profunda de uma IA estar presente, né, incorporada no nosso ambiente profissional? Aí a gente já entra num terceiro personagem da aeronave, que é o piloto automático. Esse nem gente é mais, né? Agora já é a máquina mesmo. Então, o que que é o piloto automático? É uma tecnologia, é uma máquina que está executando um processo que até então era inerentemente humano de uma forma legítima, eficiente e escalável. É a definição do Alan Turing nos dias de hoje, ou seja, de fato aqui eu tenho a máquina me ajudando com a execução.
E aí, toda vez que a gente está falando de máquinas fazendo algo que até então éramos nós que fazíamos, o primeiro aspecto que vem na mente, ele acaba sendo uma objeção, né? De falar assim, poxa, mas peraí, será que vou colocar isso para rodar dessa forma? E aí é muito curioso que a gente vê que hoje nas empresas, o principal fator impeditivo para que você automatize alguns processos já não é mais a tecnologia. Não é mais uma limitação da tecnologia. Falar, poxa, será que ela vai executar? Será que existe uma ferramenta para isso? Existe algum tipo de recurso? Não, não é. Isso aqui já não é mais o limitador. Basicamente, o limitador é a confiança que você tem nisso. Confiança é o principal aspecto para que você automatize qualquer coisa, inclusive o piloto automático do avião, né? Eu sempre dou esse exemplo que a gente está voando toda hora, mas eu falo que se eu entrar num avião, chegar no aeroporto e tiver uma faixa escrita acima da aeronave, assim, ó, parabéns, esse é o primeiro voo da história a contar com um piloto automático, eu sou daqueles que dá meia volta e vou para casa. Então, assim, eu não sei se eu teria coragem de ser o primeiro a fazer isso, ou seja, a gente tem que estar confiante na tecnologia para conseguir trazê-la para o nosso negócio. Eu não vou colocar processos chaves da minha empresa no dia para noite para uma IA fazer. E por mais que pareça absurdo eu falar isso, falar, pô, Mário, mas ninguém faz isso. Ninguém coloca a chave do negócio na mão de uma IA, mas tem muita gente querendo isso hoje. E aí é um pouco da gente balizar essa nossa expectativa versus realidade. Eu falo que geralmente se você tentar subir o terceiro degrau antes do primeiro, você pode tropeçar. É a mesma coisa aqui. Tudo bem até agora? Beleza. Bom, outro aspecto que eu trago aqui aí do que eu tenho testemunhado de camarote nas empresas que a gente tem assessorado e acompanhado. Aí essa estatística aqui, por favor, não tenha muito rigor nela, porque ela é zero científica, é mais de orelha. Mas, sinceramente, eu tenho visto que muitas empresas, muitas pessoas estão desperdiçando o uso da IA. Porque a grande maioria delas acaba usando a IA somente no final de uma esteira de criação. O que é isso? Então imagina que quem aqui nunca, né, abriu o chat GPT e escreveu algo do tipo assim, ó, crie uma legenda para uma postagem sobre tal coisa. Elabore um conteúdo de uma apresentação, escreva uma cláusula de um contrato, redija um parágrafo, uma proposta. Assim, zero problema nisso, tá? Isso aí não é pecado, não é errado. Agora, o que muita gente não percebe nesse uso é que ele é um uso tardio dessa tecnologia. Esse é um dos principais aspectos. Aqueles 10 a 15% de aumento no EBITDA que eu comentei agora há pouco, ele não vão vir, não vai cair do céu. Ele só é possível de existir quando você de fato incorpora a IA ao longo de toda essa esteira. Então imagina que quando alguém, não sei se tem alguém de marketing aqui, mas vou dar esse exemplo, tá? Então imagina que é alguém que cuida do posicionamento em redes sociais de uma empresa. Pô, legal. Isso é ótimo. Nossa, a IA ajuda demais assim a você executar essas tarefas. Só que se você só se lembra de utilizar o chat GPT ou seus similares, no momento em que você quer, por exemplo, escrever um texto para um blog da empresa, você acabou não utilizando em todas as etapas anteriores a essa execução e que são fundamentais. Toda etapa de planejamento, de validação, de proposição e até mesmo o início do problema, né? O mapeamento de necessidades. Então, quando a gente começa a reconhecer a IA como nosso parceiro cognitivo operacional ao longo de todo esse processo, aí sim a coisa vira. Não é só chamar o ChatGPT para ajudar a escrever um texto, é tê-lo como tabela ao longo de tudo isso. Esse é o enriquecimento talvez mais importante que a gente possa ter com a IA. E quando a gente vê o que que o pessoal está fazendo lá fora, estatística mundo, tá? É, em geral, as empresas elas estão usando a IA nessas categorias. E esse gráfico ele tem que ser lido da seguinte forma: o que está mais à nossa esquerda é aquilo que é da porta para fora, ou seja, aplicações de IA que estão inclusive entrando em contato com o cliente final, ou seja, da porta para fora. E o que está mais à direita são as aplicações internas, back-office, operacional, administrativo, gerencial. Então, a primeira coisa que você percebe vendo esse gráfico é que as barras são muito maiores à direita do que à esquerda. E o que explica isso é exatamente o que eu falei agora há pouco dos níveis de incorporação.
As empresas ao redor do mundo, elas estão incorporando isso de dentro para fora. Nível de confiança interno para depois levar isso da porta para fora, eventualmente até para um cliente. Avançando aqui nisso, Magno, oi, vou fazer uma pergunta, por gentileza. Você usou um termo que me chamou bastante atenção, só para ver se eu anotei correto. O ChatGPT como um parceiro cognitivo operacional? É isso? isso. Ah, É, tá. o que que isso quer dizer, né? Quando a gente fala de uma assistência cognitiva, cognição é tudo aquilo que remete à nossa inteligência. E inteligência, apesar de ser algo abstrato e difícil de definir, a gente consegue sentir e perceber. E a gente percebe mais a dificuldade intelectual cognitiva quando a gente está sem ela. Então, sabe aqueles momentos em que a gente, puxa, me deu um branco, eu não sei o que fazer, me faltou opção criativa, eu estou sem capacidade para executar isso, ou até mesmo eu não domino isso. Eu, por exemplo, tenho zero habilidade com design, mas hoje com IA eu consegui amplificar essa minha capacidade ou essa minha incapacidade. Então, quando a gente pensa que a IA ela pode ser o seu parceiro cognitivo, sejam para questões analíticas, interpretação de dados, projeção de dados, sejam para questões de tomada de decisão, para que você possa ter ali uma forma de validar caminhos ou decisões a serem tomadas e trazer ali mais inputs para serem confrontados. Seja para processos meramente criativos mesmo, brainstorming, proposição de ideias, contorno de objeções, planejamento estratégico, ou seja, tudo aquilo que você tem que usar um lado intuitivo da nossa habilidade intelectual. Se a gente joga tudo isso num caldeirão, é a IA nos ajudando com diversos pontos de tudo isso. Beleza? E aí, uma prova de que ela tem sido muito eficiente nessa capacidade intelectual são notícias como essas que a gente está vendo aqui, ó. Todo mundo já viu notícias dessas, né? E agora tá ficando cada vez mais comum, assim, nossa, a inteligência artificial passou na prova do vestibular não sei da onde, na prova da UAB, na prova de não sei o quê, nos testes intelectuais mais complexos que a gente tem nas nossas vidas. Não sei se tem algum advogado aqui, mas depois se tiver, escreve no chat. Ah, o próprio Daniel. Daniel, então já que a gente já interagiu, me conta aí, assim, a prova da UAB é uma prova facinho que se eu for lá eu passo? De primeira, assim, sem estudar? Eu sou professor de direito também, então vou só dar. Assim, tem duas coisas que eu falo sobre isso. Uma que ela é a mais fácil que um profissional que se forme em direito faz, porque não existe uma mais fácil que ela, mas não significa que ela seja fácil. Tanto é que, se eu não me engano, a estatística atual está em torno de 20% das pessoas somente que Que conseguem passa. ser aprovadas. Não, mas imagina, se alguém que estuda já não são todos que passam, quatro em cada cinco não passam. Imagina se eu, que nunca estudei isso, que sou de outra área, eu não vou conseguir mesmo. Meu ponto aqui, né, é que mesmo quando a gente pega esses grandes desafios intelectuais que diversos profissionais passam, seja uma prova de uma entidade de classe, seja um vestibular, um teste qualquer, a IA já passa tranquilamente, ela nem soa a camisa, tá? Então, olha que louco, a gente está falando num mundo onde, para nós, as principais barreiras, que a gente às vezes tem que se esforçar uma vida, ela passa tão tranquilamente. E, para ser bem sincero, essa minha apresentação é antiga, tá, pessoal? Isso aqui já tem 2 anos, essas notícias. Isso aqui é tudo notícia velha. Já é tudo do passado, ela já faz muito mais hoje. A primeira coisa que vem aqui quando a gente começa então a refletir sobre isso é: peraí, ela tem grandes poderes, ela é muito habilidosa. E aí, como diria, né, o grande filósofo da cultura pop, aí o tio do Homem-Aranha, ele falou pro Homem-Aranha, falou, olha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E isso é válido para IA também. Então aqui eu quero trazer agora uma outra perspectiva da IA. Até agora a gente só falou das coisas positivas, boas, como ela vai aprimorar os nossos negócios. Mas eu acho que a gente também, enquanto sociedade, a gente tem que refletir sobre alguns pontos. E aí, para isso, eu vou trazer aqui até algo que a própria OpenAI. Então, imagina que aqui é o fabricante falando sobre aquilo que ele fabrica. O que que a própria empresa está colocando publicamente, tá? Aqui eu não estou ferindo nenhuma questão de confidencialidade que eu tenho com eles, tá? Não se preocupem. Essa informação é pública, você pode encontrar no site deles. Então, imagina que a própria OpenAI, ela afirma que a sua tecnologia
poderá implicar na sociedade quatro riscos catastróficos. E esse é o nome que se usa, inclusive, Catastrophic Risks. Então a gente está falando que, e aí não se preocupem, tá? Isso aqui não é o GPT-5 de agora, coitado, esse daí não mata uma mosca. A gente está falando do futuro, modelos de fronteira, aquilo que poderá acontecer com a IA. Tanto ela podendo ser usada para persuasão, e aí a gente já tem muitas discussões hoje de o quanto que o fato da IA reproduzir de uma forma tão fiel conteúdos que até então nós fazíamos, isso confunde a sociedade. Então é muito fácil de você hoje replicar um discurso, de você criar argumentações para desinformação da sociedade, para você propagar fake news, para você persuadir pessoas de forma criminosa e por aí vai. Então existe um risco muito grande com relação a isso. Segundo risco, que é um risco mais técnico, que é o risco da cibersegurança. Então imagina que se a IA ela vai me ajudar tanto a ser mais habilidoso, a ser mais criativo, a ser mais engenhoso, ela vai fazer isso tanto para eu me tornar um cybercriminoso, portanto, mesmo que eu não seja competente nessa área, ela me habilita para isso, e aí o cybercrime vai ser muito amplificado pela IA, já está sendo, e até mesmo questões tecnológicas muito mais complexas, que porventura a IA vai servir como atalho, seja para ameaças, e aí essa sigla significa ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Portanto, imagina quanto que agentes nocivos na sociedade poderão se amplificar com o uso da IA no futuro. E por fim, aqui só para fins de curiosidade, esse último risco é classificado até como o pior. O pior deles é a habilidade que a IA poderia ter de uma forma autônoma, ou seja, sem a nossa supervisão, sem a supervisão dos desenvolvedores, criar uma capacidade de melhoria contínua, melhoria autônoma. E se ela faz isso melhorando a sua própria inteligência, melhorando a sua capacidade computacional, nós perdemos em algum momento a capacidade de supervisão e controle. Isso é um risco. A gente não pode se aproximar desse limite de risco porque quando ele é atingido, ele não tem mais volta. Acho que Hollywood nos ensinou ao longo das décadas onde isso pode parar, né? Tô aqui parafraseando o que a gente já viu em todo filme de ficção científica, mas aqui isso não é ficção, isso aqui de fato, de novo, são os fabricantes afirmando sobre essa tecnologia. Então eu gosto de trazer esse aspecto porque isso está acontecendo no nosso mundo, é a nossa sociedade que está sendo impactada por isso. Não é outro planeta, não é outro universo, é o nosso. E aí tem um aspecto muito mais próximo, muito mais no dia a dia, que impacta todos nós aqui, que é o efeito da sucatização dos trabalhos. A gente precisa falar sobre isso. Esse é um elefante que está na sala que precisa ser endereçado. Se a gente pegar, isso aqui é uma frase do CEO da OpenAI, Sam Altman, e ele falou publicamente, em algum momento, ele chutou ali por volta de 10 anos, a gente vai ver pessoas unicórnio. Né? Unicórnio, eu acho que todo mundo aqui sabe, é aquela expressão que se fala de empresas que atingiram um grande valor de mercado, geralmente ali a partir de $1 bilhão. Portanto, grandes empresas de impacto global, geralmente de tecnologia, enfim. Só que essas empresas que hoje são colossos, em algum momento elas poderão ser a banda de um homem só. Ou seja, uma única pessoa, ela pode ser tão amplificada, ela vai conseguir multiplicar as suas habilidades, multiplicar aquilo que ela é capaz de fazer de tal forma que mesmo uma única pessoa vai conseguir ser um unicórnio. Por um lado, isso é fantástico, porque a gente democratiza a geração de valor. Você não precisa mais ter 1.000 funcionários para ser uma empresa de grande porte. Só que ao mesmo tempo vem a pergunta, fala, mas espera aí, e essas 1.000 pessoas, se eu não tiver mais a necessidade de tê-las no meu negócio, o que que vai ser delas? Isso é o fenômeno da sucatização. Isso vai acontecer? Já está acontecendo. Isso é inevitável. E aí, eu particularmente, vou, é claro que eu tenho um certo viés aqui na minha opinião, mas eu tento ver o copo meio cheio, tá? Não por ilusão, não porque eu sou encantado, mas porque eu realmente tento olhar para a história, a gente olhar para o passado e tentar colher algum ensinamento. E esse gráfico é justamente isso, ou seja, se nós pegarmos o que que a humanidade viu dos anos 40 para cá,
E aí esse corte dos anos 40 ele é proposital porque foi um momento ali pós-guerra que a gente viu as principais revoluções e a incorporação de várias tecnologias alicerçais, né? Porque a gente viu a Revolução Industrial, a gente viu a máquina a vapor, a gente viu a informática, depois a internet e agora a IA. E o que que aconteceu ao longo de todos esses ciclos de inovação tecnológica? Houve um grande impacto nas ocupações. Só que aqui, claro, não estou lendo isso como número absoluto, tá? Porque nem seria justo, a humanidade cresceu. Eu estou falando de ocupações existentes. E aí é fato que hoje existem muito mais ocupações que não existiam antes de 1940. Eu gosto de dar um exemplo para deixar isso claro, que é a indústria automotiva. O fenômeno Ford, né? O que que ele fez na sociedade? Ele incorporou uma tecnologia que dizimou ou sucateou uma ocupação, a ocupação do carroceiro. Então, aquele profissional que até então fabricava e dava manutenção em carroças, o fenômeno Ford dizimou essas pessoas, né? A gente não vê um carroceiro, um fabricante de carroças em toda esquina. Não existe isso mais. Foi dizimado. Ao passo que a indústria automotiva incorporou em toda a sua cadeia milhares e milhares de ocupações novas. Pô, muito legal, Magno, bacana. Então quer dizer que isso aqui vai ser fácil, tranquilo de passar? Não. O problema dessas mudanças de tecnologia, dessas ondas de grandes inovações, é que elas acontecem em curva J, que é aquela curva que primeiro ela submerge, para lá na frente ela começar a emergir de novo. Então, infelizmente, no curto para o médio prazo, a probabilidade de nós vermos notícias como call center demite 5.000 pessoas e substitui por uma IA é fato. Isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Todo mundo já está vendo isso. Então, num primeiro momento, a gente vai ver muito mais o efeito substitutivo. Não tem como. Primeiro ela submerge. E quem sabe do médio para o longo prazo, aqueles 7 trilhões de dólares incorporados na economia global que o Banco Mundial tem calculado, vai demorar um tempo para essa máquina girar e isso, quem sabe, gerar efeitos positivos na sociedade no sentido de ocupações. Essa é uma reflexão importante da gente ter. Agora, para a gente caminhar para o final aqui dessa fala, e aí eu costumo dizer que essa é a parte onde eu mais me arrisco, né? Porque falar de futuro e agora botar o meu na reta aqui, né? Porque só Deus sabe. Então, para minimizar risco, né? E aí tentando olhar para frente, eu me baseio, para ser bem sincero, eu copio aqui uma dinâmica, um exercício proposto pelo professor Ian LeCun. O LeCun é um catedrático, uma lenda no mundo de IA. Hoje ele é head do laboratório de IA DeepMind do grupo Meta. Desculpa, DeepMind não. Grupo Laboratório da Meta de IA. E ele traz um exercício que é bem bacana, porque ele não é técnico, mas ele é lúdico. Porque se eu quero saber o que que vai ser da IA daqui para frente, eu tenho que ter um ponto de partida, né? Toda projeção tem que ter uma linha de base. Então, de onde eu estou saindo hoje? E aí vem uma questão difícil, porque é meio complexo você medir a IA. Ela não tem um velocímetro, ela não é medida em cavalos de potência, não é assim, não é tão fácil quanto um carro. Aqui a gente tem que inferir algumas coisas. E uma das características da IA que a gente pode fazer inferências sobre quão avançada ela é ou não é a sua base de conhecimento. Quanto maior a base de conhecimento, a princípio, mais hábil, mais inteligente é a IA derivada disso. E aí, qual que é o exercício que o professor Lecano faz aqui que é importante para a gente balizar onde a IA está hoje? Bom, então vamos fazer um duelo. De um lado, a gente vai comparar um modelo super sofisticado. Tudo bem que hoje ele é obsoleto, né? Falar de GPT-3 no momento em que existe GPT-5, eu estou falando de passado, sim. Mas não se deixe enganar, né? Lembre-se que esse foi o modelo que estava contido no ChatGPT quando isso aqui foi lançado. Só que assombrou o mundo um dia desses, né? Esse modelo, ele continha no seu corpus, que é o nome que se dá para a base de conhecimento, o equivalente a 20 terabytes pós-processados. Eu sei que parece pouco, né? Você fala assim, pô, mas o meu computador tem 2 terabytes de memória. Sim, beleza. Mas aqui eu estou falando
Sabe aquela história de quantas laranjas você tem que espremer para fazer um copo de suco de laranja? É meio que a mesma coisa. Para você produzir 20 terabytes de dados pós-processados, você teve que bater no liquidificador quase que o conhecimento da humanidade. Então, nessa dinâmica que ele propôs, como é que eu vou comparar? Como é que eu sei se isso aqui é ou não avançado? Vou comparar com quem? E aí ele traz uma sugestão muito interessante. Vamos comparar com aquilo que aprende com a maior facilidade na face da Terra. Uma criança. Quem tem filho pequeno aqui há de concordar, né? Se você pega uma criança, ela aprende por observação. E aí esse foi o exercício que ele propôs. Falou, olha que legal. Se a gente pegar uma criança, somente o período em que ela está acordada, portanto de olhos abertos, a neurociência estima que os nossos olhos captam por volta de 10 a 6 bytes por segundo. Faz essa conta. A gente está falando que uma criança, somente nos primeiros 4 anos de vida, somente com aquilo que ela viu do mundo, estou excluindo todos os outros inputs sensoriais, ela tem uma base de conhecimento 750 vezes maior do que o modelo que assombrou o mundo um dia desses. Aí, com base nisso, qual a conclusão que a gente pode chegar? Alguém aqui consegue afirmar, assim, botar a mão no fogo, que hoje as IAs alcançaram o seu ápice de capacidade? Quando a gente vê isso, a gente fica até com mais a sensação de que, na verdade, a IA está começando, né? E aí, até respondendo a pergunta do Marcos aqui no chat, assim, não se apeguem à questão técnica. Eu falei, isso aqui não é exercício técnico, tá? Isso aqui é um exercício lúdico, é de percepção. Então aqui, na verdade, eu tô falando que a IA, a gente ainda está muito no início. A indústria, ela é consensual nisso, a gente entende de forma unânime que os modelos ainda têm muito para avançar. Vocês já devem ter ouvido dos principais players de IA, Sam Altman, a gente tem visto o Dario Amodei da Anthropic, Elon Musk do X. A gente tem visto os principais líderes, o próprio Jensen Huang da Nvidia, falar: olha, a pior IA que existe é a atual. A de hoje é a pior que tem, porque amanhã vai ter uma melhor. Essa evolução está muito rápida. Então, pessoal, eu queria fechar aqui essa fala trazendo para vocês alguns aspectos. Primeiro, a gente tem um privilégio, como diria o Peter Diamandis, né, o autor daquele livro O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. E ele fala assim: olha, a gente tem a sorte de estar vivendo a convergência de várias tecnologias alicerçais. Porque ao mesmo tempo que a IA está evoluindo, mas não está evoluindo sozinha. A gente está evoluindo as telecomunicações com 5G e 6G, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, NFTs, computação de borda, computação quântica. Tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. São vários pilares que estão sendo construídos simultaneamente para oferecer tudo isso. E aí, quais são os takeaways? Quais são as coisas que a gente deve, agora voltando para a nossa realidade, tomada de decisão, negócios, considerar? Aí eu elenquei três aqui só para ficar fácil. Primeiro, é fato que inteligência artificial estará cada vez mais presente em todas as interfaces digitais. Na prática, todos os aplicativos que você carrega no celular, todos os sites que você acessa, os programas que você usa, em algum momento já estão, né, ou vão incorporar ou já estão incorporando IA. O exemplo mais claro disso, vamos pegar um banco digital, Nubank, que publicamente já afirmou que será uma instituição, um player AI first, aquele que vai dar prioridade a uma interface movida por IA para os seus clientes. Então imagina que em algum momento você vai abrir o aplicativo do seu banco e ao invés de ter aquele monte de botão, aquele monte de menu, aquele monte de opção confusa, você vai ter uma única coisa que é uma IA te perguntando: o que que você quer saber agora? O que que você quer fazer agora? E aí, basicamente, o que você vai fazer é uma interação conversacional. Lembra que agora a gente está vivendo num mundo onde você conversa com a máquina, você não mais acessa dados, você conversa com dados. Vai ser muito mais fácil você perguntar para a IA, por exemplo, qual foi o vilão do meu cartão de crédito no mês passado. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo vilão do cartão de crédito, você quer saber ali o que que saiu da média, o que que extrapolou seus gastos, o que que te assustou um pouco. A IA vai interpretar isso e vai te dar a resposta. É muito mais fluido, muito mais eficiente, muito mais fácil e é uma experiência muito melhor. Então a gente vai ver isso cada vez mais. Segundo takeaway aqui, a cultura de dados está valendo ouro. Se o seu negócio não tem uma cultura de dados, a gente agora precisa falar sobre isso.
cada vez mais dados estão sendo considerados como valor, inclusive para fins de valuation, tá? Eu participo no board de um fundo de venture capital que atua aqui no Brasil e a gente considera efetivamente, dentro do target de investimento, uma avaliação sobre base de dados. Porque se eu sei que a gente está no mundo agora em que a IA ela é um instrumento para extrair valor de dados, dados acaba sendo então o alimento da IA. Ela acaba trazendo a possibilidade de eu usar IA, de eu ser mais resiliente com a IA e ser mais oportunista em criar coisas com a IA. Isso precisa ser contabilizado. E por fim, cada vez mais o mundo espera que o seu negócio, o seu serviço, a sua prestação ali de atividades, ela seja mais personalizada. Ao ponto de ter essa nova palavra que está na moda também, que é a hiperpersonalização. Basicamente, a gente quer abrir um conteúdo numa rede social e ele ser feito para nós. Não é que ele é feito, ele é direcionado para nós, que é o que é hoje. Imagina que você vai, em dado momento, abrir um anúncio na sua rede social e ele foi gerado para você. É literalmente um jogador de basquete falando o seu nome para comprar aquele tênis. Então, isso só é possível com a IA. Tudo bem que aí envolve computação na borda, algumas outras coisas, mas a gente está indo para essa direção. Quanto que o meu negócio vai conseguir oferecer mensagens personalizadas, abordagens cada vez mais individualizadas? Daqui a pouco já não vai mais fazer sentido eu ter um único site para todo mundo, né? Pensa que a sua empresa só tem um site. Todo mundo que entra vê a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho uma IA generativa criando um novo site para cada pessoa. Você fazer isso na mão é impossível. Com a IA vai ser assim. No limite, tem gente que acredita que nos próximos 5 anos o Netflix de cada pessoa vai ser diferente. Porque basicamente, por que que eu tenho que assistir o mesmo filme que todos vocês se eu tenho preferências específicas? Ele vai poder ser criado, renderizado, desde o seu roteiro até os efeitos especiais, tudo isso, a voz, a interpretação, tudo isso por IA. Olha o mundo que a gente está indo, olha a exigência que a sociedade está colocando para todos nós. Então, pessoal, quero fechar aqui. Essa primeira parte, não vou embora ainda, a gente tem bastante coisa ainda. Mas eu queria só fechar essa fala com uma frase que é do Nick Bostrom, um autor reconhecidíssimo de IA, e eu acho que ela é muito pertinente para o que a gente está vivendo hoje, de que provavelmente a inteligência artificial ela é a última invenção que a humanidade vai fazer sozinha. Basicamente, tudo que a gente vai construir daqui para frente, nós teremos a assistência operacional, cognitiva, intelectual, criativa da IA. A gente não é mais autor sozinho de nada. Tudo bem? Era isso que eu queria compartilhar aqui nessa primeira parte. Deixo aqui os meus contatos, enquanto isso a gente pode ir falando, mas eu queria, antes da gente partir para falar de GPT-5, e também eu queria ouvir aqui um pouco, a gente abrir aqui uma sessão de perguntas e respostas, eu queria já antecipar aqui, na verdade, um presente que a gente combinou aqui com o pessoal da Hot Milk, que é um convite. Foi legal que o pessoal no começo aqui foi falando de onde é, e eu vi que muita gente é de Curitiba. Então, justamente pensando nisso, a gente quer trazer aqui um convite muito especial que é para o Bootcamp de Inteligência Artificial. O Bootcamp, deixa eu até abrir aqui de Curitiba, vocês vão ver que ele roda de forma itinerante, tanto no Brasil quanto fora. Mas o próximo vai ser em Curitiba. Então, no dia 13 de setembro, nós faremos um encontro, é um sábado, e a gente vai ter a oportunidade de estar ao longo de 10 horas aplicando tudo isso que eu falei aqui. E aí, isso tem sido aí um sucesso que a gente tem feito no Brasil todo, de forma que a ideia é que todo mundo possa fazer isso na prática. Então, é uma experiência totalmente mão na massa, todo mundo com seu computador. A gente vai passar por várias ferramentas, as principais, aquelas que são as mais úteis para tudo quanto é negócio. Não é uma formação dedicada para quem é da área de tecnologia, que é nerd, que já desenvolve programa. Os meus colegas dessa área são muito bem-vindos. A gente tem vários que participam, mas mesmo que você não seja esse cara, que não seja especialista, na verdade, o Bootcamp é para você. Então a gente tem tido feedbacks assim emocionantes
de pessoas, empresas que têm tido a oportunidade de estar num momento como esse. Eu costumo dizer que, para mim, um dos melhores feedbacks que eu ouço, e eu vi isso esse sábado de novo, que a gente teve uma turma esse sábado aqui em São Paulo. A pessoa comentou assim comigo, Magno, pela primeira vez na vida, era um sábado, né? Eu tô torcendo para chegar logo a segunda-feira. Isso é bizarro, mas é porque eu já quero colocar tudo isso em prática. Então, o Bootcamp ele é isso, pessoal. A gente vai passar por várias ferramentas, a gente vai ter muita coisa bacana para compartilhar com vocês. E aí, o convite que a gente faz aqui é que todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que veio através da Hot Milk, que a gente combinou aqui uma super parceria, a gente vai oferecer um cupom para que vocês possam fazer isso num valor ainda mais especial, tá? Então, o cupom HOT30, vocês vão ter 30% na inscrição. A gente ainda não tem muito mais vagas, por isso que a gente só está divulgando isso aqui nessa live. Você não vai ouvir essa mensagem de novo amanhã, depois, semana que vem. Até porque o evento já está em cima da hora. Mas como a gente conseguiu encaixar a live agora, a gente falou, bom, a gente não pode deixar o pessoal de mão banana. Então, esse cupom vale por hoje, HOT30. Até porque acho que amanhã já vai ter que fechar o site. A gente tem poucas vagas, porque a experiência ela é de fato muito participativa, então isso aqui não é para 1.000 pessoas. A gente tem um grupo muito pequeno. Mas é isso. Esse é o nosso convite. A gente quer que vocês possam ter oportunidade de aplicar tudo isso ali. Quem aqui representa empresas? Quem gostaria de levar isso para o seu time? Eu já adianto que essa é uma pergunta comum, tá? Eu tenho certeza que logo depois vai bombar esse tipo de pergunta. Magno, posso levar um time? Posso levar pessoas da minha área, do meu departamento? Meu RH pode ajudar a gente com isso? Pode. É muito comum as empresas chegarem de caravana lá. O pessoal chega de 4, 5, 10. Então, se você representa uma empresa e gostaria de colocar isso para o seu quadro de colaboradores, manda um oi aqui para gente, que a gente ajuda você numa condição aí para grupos. Tudo bem? Legal, o pessoal colocou aqui o site do WhatsApp. Então, se você clicar nesse link aqui do WhatsApp, você vai conversar com a Luana, que está aqui com a gente, que vai poder tirar todas as suas dúvidas. Poxa, quero participar, quero levar um colega, posso replicar esse link aqui para outras pessoas, ela pode te ajudar com isso. Tudo bem? E, Magno, Opa, diga Jefferson aqui, lá. tudo bom? É isso que você falou, é muito importante mesmo. Eu tive a oportunidade de participar do Bootcamp aqui em São Paulo, em Alphaville, né, a segunda turma, e eu sempre falo assim, existe dois momentos, né, um antes de fazer o Bootcamp e pós-Bootcamp. E, de fato, né, eu tenho uma empresa de consultoria empresarial, a gente trabalha nessa parte de gestão de empresas e tudo mais. Então, literalmente, na segunda-feira a gente já colocou a mão na massa. É você realmente sair o mais importante. É o questionamento, né, que o Magno traz, as provocações que ele traz, o que a gente pode utilizar e a inteligência dentro dos nossos processos internos, as ferramentas novas e toda essa composição, uma análise, tipo assim, muito fria mesmo. Então, de fato, é um evento, é um treinamento mão na massa 10 horas aí que a gente entra de um jeito e sai realmente de outra forma. Então muda muito, instiga muito, traz muita provocação, né? Fantástico esse curso aí. Parabéns mesmo. Valeu, obrigado, Jefferson. Legal demais ter compartilhado. Bom, pessoal, então eu queria agora, primeiro, ouvir um pouco vocês aqui, a gente abrir aqui o microfone, a gente poder trazer algumas questões. Prometo tentar responder todas as que eu não souber, ou eu uso o chat GPT para me ajudar, ou eu respondo depois. Então, a gente pode abrir esse bate-papo aqui e, e também a gente, ao longo aqui da conversa, pegar esses minutos finais que a gente tem ainda, eventualmente comentar sobre GPT-5, que eu acho que é uma coisa que tem muita gente que tá curiosa, né? Perfeito, Magno. Eu mandei aqui no chat, pessoal, o link do Bootcamp para vocês conseguirem pegar todas as informações lá no site, entender certinho sobre o que vai ser apresentado de conteúdo, e também o nosso cupom HOT30 para ganhar 30% de desconto. E agora, quem quiser mandar as perguntas aqui no chat, eu vou fazer a mediação para passar para o Magno. Mas já começando, Magno, enquanto você estava terminando ali a sua apresentação, o Guilherme Silva fez um comentário logo após o seu primeiro insight, naquele slide de insights. E com esse exercício, podemos ver que a IA, sendo direcionada por um ser humano que sabe o que está fazendo, trará resultados incríveis, ou seja, com uma boa base de dados,
junto com bons prompts, teremos ótimos resultados. Muito bom, E Guilherme. E acho que você me dá deixa a bola quicando aqui para já até trazer um aspecto do GPT-5. Foi até curioso, logo no dia que lançou o GPT-5, eu fiz uma postagem no meu LinkedIn. Eu até me assustei, porque nossa, o negócio gerou uma viralização imensa, assim, mais de 1.000 milhão de visualizações, negócio gigantesco, porque eu estava tentando ali demonstrar que a gente precisa manter o controle, manter as rédeas sobre o uso da IA. Qual que era a ideia? Depois, se alguém quiser entrar lá, vai ver. Mas basicamente eu mostrei que mesmo um modelo GPT-5, modelo hoje de fronteira, ou seja, o modelo mais sofisticado de uma das principais empresas, ele ainda é incapaz de fazer algumas questões básicas. Literalmente, eu tirei um print em que eu fui para o chat GPT assim, quanto é 0,88 menos 0,11? E ele erra brutalmente esse resultado. Qual que é a demonstração que a gente tem que fazer aqui e que tem a ver com isso que o Guilherme colocou? A gente às vezes está começando em uma direção em que a gente super confia, a gente é overconfident da IA. E quando a gente faz uma requisição como essa para a IA fazer um cálculo, primeiro que a gente está com aquele problema de querer usar o martelo na função do serrote. Modelo de linguagem, ele não é habilidoso com cálculo. Ele não sabe fazer conta. Literalmente, o modelo de linguagem ele não funciona por lógica, ele funciona por estatística. Então, ele não vai calcular aquela operação, ele vai se lembrar da operação. Ele não faz 3 vezes 3 calculando a multiplicação, ele faz isso se lembrando de quantas referências ele teve no momento de treinamento do resultado dessa operação. Ele não calcula, ele se lembra. E o problema é que isso não é eficiente. Ah, mas o ChatGPT, mas ele faz vários cálculos complexos quando a gente pede para ele fazer análise de dados. Sim, se você reparar bem, qualquer um dos LLMs, quando ele executa cálculos, na verdade ele não calcula. Ele está criando, através de uma instância local, um console, ele programa uma mini calculadora em Python, geralmente, e com base nessa calculadora que ele criou para ele mesmo, ele te dá um resultado. Ele não sabe calcular, mas ele sabe programar uma calculadora e te responder com isso. Olha que loucura! Quer dizer então que, dependendo da forma como eu solicito para que algo seja feito, eu posso usufruir de uma máquina fantástica, poderosíssima e inteligente, mas ao mesmo tempo eu posso também usufruir de uma máquina que não sabe fazer uma conta de menos básica. Quem que é o determinante para isso? Nós. É a nossa instrução, o nosso contexto, a forma como a gente direciona o uso dela, que continua sendo um dos fatores mais importantes para você melhorar o resultado do uso da IA. Então, isso que o Guilherme trouxe é exatamente isso, né? De que forma que bons prompts, de que forma que uma boa utilização dessa tecnologia vai me dar melhores resultados? Eu, assim, só vou fechar esse argumento com um exemplo que eu sempre dou, que é: imagina se você chegar num restaurante e você pede pro garçom assim, olha, estou com fome, resolva. Esse é o seu prompt, tá? É o pior prompt do mundo, porque coitado do garçom que vai tentar adivinhar o que ele deveria te servir. Não tem como ele saber, tá? A chance dele acertar as suas restrições alimentares, os seus gostos, se você quer uma entrada, que tipo de bebida você quer que acompanhe, é quase zero, não tem como adivinhar isso. É a mesma coisa aqui. Então, preste atenção se você não está usando a IA com comandos desse tipo, estou com fome, resolva. Magno, até foi interessante você ter dito isso, porque, assim, eu, que pese ser advogado, eu estou cursando MBA em administração. E eu tive uma matéria recente sobre, assim, aplicação de dados em específico, um professor americano, e ele falou algo nesse sentido que você trouxe. A gente estava fazendo regressão linear, assim, programação linear e testando o ChatGPT para essas respostas. E algumas ele acerta, assim, sabe? E isso me chamou muita atenção do modo como ele provavelmente deve chegar nas respostas, porque essa diferença faz muito sentido, pela forma como a gente pergunta, pela forma como a gente usa esse tipo de ferramenta para chegar em respostas complexas como essas. Então, assim, obrigado pela abordagem nesse sentido, porque esclarece muita coisa. Isso é bem importante. E aí a gente vai tentando pincelar aqui pergunta e alguns comentários, até
pessoal sugerindo aqui da gente falar também sobre GPT-5, não deixar de lado. Um dos aspectos que foi inovação no GPT-5, na verdade, não é inerente ao modelo, tá? Então, o GPT-5 é o modelo, mas lembrando que ele está contido num produto. O produto é o Chat GPT. Então, o GPT-5 ele possui uma camada satélite, ou seja, uma camada que permite que ele opere em conjunto com outros submodelos. E uma das principais coisas que impactou foi, ele é o primeiro, da OpenAI pelo menos, a ter o que eles chamam de halter, é um roteador. Então, agora já não cabe mais ao usuário, a nós, ficar tentando adivinhar qual é o melhor modelo para isso. Até um dia desses, era uma confusão danada, né? Quem tem aqui a conta paga do ChatGPT vai se lembrar que naquele menu ali à esquerda, superior, você tinha um botão que é o seletor de modelos. Aí você tinha que saber se a sua requisição, aquilo que você gostaria que ele construísse, ela é complexa o suficiente para você exigir um modelo de raciocínio, os modelos da família O, O1, O3, ou é um modelo que depende de mais criatividade ou capacidade intuitiva, os modelos da família 4, principalmente o 4,5. Ah, não, mas é uma tarefa que depende de ser capaz de multimodalidade, portanto, ser capaz de gerar imagens, a capacidade de falar, analisar arquivos. Aí eu vou no 4O. Era uma confusão danada. Você tinha que ficar meio que sabendo da sua equipe de IAs quem você chama para cada coisa. GPT-5 já não tem mais isso. Simplesmente você faz a sua requisição e o próprio modelo classifica a natureza daquilo que você precisa, que pode ser uma coisa simples só para revisar um texto, ou pode ser construir um business plan. E ele direciona esforços, ele direciona como ele deve executar isso. É claro que, sejamos francos, isso é um benefício muito mais para a OpenAI do que para a gente, né? Porque ela está deixando de gastar um motor que consome muito, que é altamente exigente em termos energéticos para você fazer um e-mail para responder um cliente, né? Então ela está melhor utilizando os próprios recursos. Mas na prática isso é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais, onde o usuário ele está talvez interferindo menos nessa questão da qualidade do resultado, porque a IA também vai começar a preencher algumas dessas lacunas, tá? O Elton até comentou aqui, né? Acredito que seja por isso que é de graça por enquanto, só para aprimorá-la. E acredito que daqui a um tempo teremos propagandas junto com os resultados dela. Esse é um bom ponto, assim. Eu não faço a menor ideia, do que esses big players de IA vai fazer com relação à criação de receitas complementares. Obviamente, a gente está falando de algo muito relevante, porque hoje os modelos de linguagem estão assumindo um protagonismo que até então era do Google. Ou seja, você cada vez mais tem como top of mind, ou seja, o caminho mais óbvio ir para um chat GPT da vida do que ir para o Google, dependendo daquilo que você precisa. E o Google nada mais é do que uma vitrine. Poxa, mas o ChatGPT já está com 750 milhões de usuários ativos por semana. Isso é quase uma a cada 8, 9 pessoas no planeta. Essa vitrine vale muito. Então, de novo, o capitalismo ele é imperdoável para algumas coisas e uma delas é dinheiro na mesa. Então, talvez isso seja, essa tentação seja cedida em algum momento ou não. Talvez eles não sigam nessa forma, mas o fato é, tem muita gente olhando para essa vitrine. É mesmo. O Marcos mandou duas perguntas relacionadas à IA generativa. Então, a primeira é: em uma empresa onde a cultura de dados ainda está começando, você acha que a adoção da GenAI pode acelerar o processo de estruturação de dados? Como começar a aplicar isso? Boa. Bom ponto, Marcos. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, né? Sabe aquele clichê, aquela frase que é meio famosa já de que os dados são o novo petróleo? Isso aí, tem, sei lá, tem 20 anos que o mundo fala isso. Assim, o dado é o novo petróleo. Que dado é um negócio de valor. Só que, assim como o petróleo, não adianta nada você estar em cima de um poço de petróleo se você não for capaz de extrair e refinar, né? Não adianta nada. Então, onde que a IA entra nisso? Como ela é um ótimo recurso para você conversar com dados, para você obter insights a partir de dados,
Pô, uma das coisas mais legais do mundo é você pegar, por exemplo, uma planilha das suas vendas do mês passado e analisar isso com o uso de uma IA. A riqueza que isso te traz é imensa. Então, meio que agora, a gente tem um motivo, a gente tem um incentivo para estruturar dados. Pô, agora eu estou interessado. Eu tenho a IA para me ajudar a extrair e refinar. Então agora eu vou atrás desse petróleo porque eu tenho um jeito de gerar valor com ele. Então, o que eu tenho visto nas empresas é que o uso da IA está estimulando essa, essa, esse movimento das empresas falarem: peraí, realmente eu acho que chegou a hora da gente dar um tapa no nosso CRM. Porque ninguém preenchia CRM, o CRM estava meio empoeirado. Só que se eu não tiver dados lá, não adianta nada eu ter um chatbot lá do Salesforce, do Pipedrive, do meu RD Station, seja lá qual for o meu CRM, essa IA não sabe nada. Então é uma coisa chamando a outra, é a IA que está incentivando isso. Então, na prática, quando você começa a identificar essas ferramentas e como eu posso usar a IA no meu dia a dia, vira meio que assunto para ontem começar a estruturar essas informações, tá? Isso é um comportamento bem comum. E a segunda pergunta dele também é muito relacionada a isso da privacidade, né, que você comentou sobre os dados serem o novo petróleo. Então ele falou, poderia comentar um pouco de como aplicar a GenAI em ambiente onde a privacidade dos dados é muito alta? Legal. Eu confesso que eu já estava sentindo falta dessa pergunta, tá? Eu não ia deixar ninguém embora aqui se a gente não falasse sobre isso. Vamos lá, ponto importante. Privacidade é diferente de segurança. São dois termos que andam juntos, eles estão sempre de mãos dadas, mas são coisas diferentes. Segurança, a gente está falando com o dado não ser violável, o dado não ser acessível por terceiros, dele não parar nas mãos erradas. Aqui é cibersegurança, é outra coisa. Agora, privacidade, eu falo que até essa é a mais fácil da gente analisar. Primeiro, porque existe uma legislação. E aí, não é a minha opinião, não é a sua, não é de ninguém, isso não é opinativo, é uma lei. Portanto, se está lá, é só cumprir. Primeiro ponto. Se você tem, por exemplo, uma planilha de dados com as informações dos seus clientes, e isso você tem a maior vontade do mundo de processar isso, analisar, gerar relatório com o ChatGPT, a primeira coisa que você tem que pensar é, primeiro, eu tenho consentimento expresso sobre isso para que eu possa manipular essas informações em ambientes terceiros. Independente se é uma IA ou qualquer outra ferramenta, tá? O fato de ser IA não muda nada. É aquela história do combinado não sai caro. Então, se você não está autorizado a transmitir para terceiros essa informação que agora você, apesar de não ser proprietário, mas você é controlador desse dado, que ele está na sua mão, ele foi confiado, se não foi autorizado a fazer isso, não faça. Pronto. Esse é o ponto. Aqui não há muito o que discutir. Agora, como é que eu faço para, na minha empresa, gerar inteligência de negócios? Ou seja, gerar capacidade de tomar melhores decisões AI-based, que eu possa usar IA para ser um instrumento para obter insights, gerar conhecimento? Primeira coisa, você pode usar as técnicas que a gente faz desde sempre de anonimização ou pseudonimização de dados. Você não precisa subir o seu relatório de vendas com o nome, CPF e e-mail de todos os seus clientes. Anonimiza isso. Ah, não, mas eu preciso ter a referência porque eu preciso saber qual foi o cliente que comprou mais. Se eu tirar o nome, eu já não sei mais quem é quem. Então, pseudonimiza. Cria um código, uma referência, um apelido que seja para cada um desses seus clientes e mantenha uma cópia local que só você tem acesso e segura de quem é quem. Então, se eu falei aqui, por exemplo, eu trabalho com dois dados, né, duas empresas que lidam com os dados mais sensíveis do planeta: dado de saúde e dados financeiros. Só no Dashplan a gente tem mais de 23 milhões de dados de transações financeiras dos clientes nas suas contas bancárias. Então, se eu chegar aqui e falar que, olha, eu tenho um cliente que tem 2 milhões na conta, fatura do cartão de crédito no mês passado foi de 55 mil e ele tem uma renda de 88. Eu estou ferindo a privacidade de alguém? Não. Vocês não sabem quem é. Eu falei que é o cliente A, cliente X. Eu não vou falar nem o nome, nem o CPF, nem o e-mail desse cara. Então, esse é o raciocínio. Primeiro, a gente pode lidar com privacidade sobre aquilo que está sob o olho da lei. Segundo, aquilo que a sua empresa determina como compliance digital. Então,
qual é a ferramenta que você está utilizando? É a mesma ferramenta que 80% das maiores empresas do mundo estão utilizando, portanto, passou pelo escrutínio dos times de tecnologia mais competentes no planeta, ou é uma tecnologia que o vizinho do amigo do seu sobrinho criou ontem e você vai internalizar isso no seu negócio porque ela é um pouco mais barata? Esse é o tipo de avaliação que a gente tem que ter com qualquer coisa, né? Outro dia eu estava numa reunião de board de uma empresa e um diretor deu um exemplo esse eu carrego, que ele falou o seguinte: cara, não é porque existe uma vacina mais barata que eu deveria dar no meu filho. Eu talvez queira a vacina padrão da indústria. Não é porque alguém criou na cozinha de casa um remédio que eu vou dar para o meu filho. É mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que ter alguns aspectos de diligência na hora de escolher ferramentas, tá? Excelente. Agora, o Jefferson perguntou: como você vê a questão da cultura de IA na empresa? Você acredita que teremos um novo departamento dentro da empresa? Boa. Essa é boa, Jefferson. É, vamos lá. Dado que eu sou daquele, você já me ouviu falando sobre isso, eu gosto do modelo Robocop, né? Que é metade humano, metade máquina. Ou seja, a gente está cada vez mais híbrido. É claro que para algumas funções, essa combinação, esse blend do que a máquina entrega e o que o homem entrega, ela pode ser 50-50, 70-30, 80-20, 90-10. Aí eu não sei o que para cada atividade, qual vai ser o grau de contribuição da IA. Agora, eu inclusive tenho falado muito assim. O setor hoje que cuida de pessoas e de execução de atividades é o RH, Recursos Humanos. A gente está vendo um mundo onde agora a gente tem os recursos da máquina, que são os agentes que automatizam tarefas. Sinceramente, eu acho que o RH no futuro vai se chamar só R, recursos. A área de recursos, tanto humanos quanto artificiais. Então, é um caminho. E aí, isso, claro, passa muito pela questão de governança e cultura nas empresas. Então, reflita se na sua empresa existe uma cultura de incentivo, de fomento, de despertar a curiosidade das pessoas a usarem A nos seus negócios, nas suas atividades. A gente precisa começar a mostrar para os líderes que o seu liderado que usa IA não é um incompetente ou preguiçoso. Hoje a gente ainda tem esse estigma, né? Do cara falar, mas também você está usando o ChatGPT, aí ficou fácil. Não, mas ele não está fazendo isso porque ele é incompetente e ou preguiçoso. Ele está fazendo isso porque é o melhor caminho mesmo. Então, cada vez mais a gente vai estar tendo que desapegar um pouco dessa mentalidade, dessa cultura um pouco mais retrógrada, porque, né, o mundo mudou. Sim, e o Guilherme comentou agora: o que não podemos fazer é nos restringir apenas ao GPT. Ele é apenas um ingrediente no meio do bolo. Ele é apenas um LLM que usamos, integrando ela com o WhatsApp e CRM, conseguimos ótimas ferramentas que fazem atendimentos personalizados, fazem agendamentos, colocam o lead no CRM. As possibilidades são quase infinitas. Ele compartilhou Exatamente. a experiência dele também, né, usando. ChatGPT é só o popstar, é só o famoso, mas a gente está falando de um ecossistema com dezenas de milhares de ferramentas, todo dia tem coisa nova. Se eu tentar falar aqui alguma ferramenta, a chance da manhã ela ter sido substituída, ter uma melhora é muito alta. E aí a grande questão é, tá, mas como é que eu faço para acompanhar tudo isso? E até a gente tem que ter o cuidado de não entrar num buraco negro de achar que, putz, agora eu vou ter que sair fazendo tudo com IA e eu vou ficar maluco, a gente fica ansioso. Eu sempre digo assim, a gente tem que despertar essa possibilidade. Então, muitas empresas hoje têm criado comitês internos para pesquisa de ferramentas. Ah, poxa, mas junta lá duas, três pessoas um pouco mais curiosas, uma vez por semana, dedica uma hora para ficar olhando ferramentas, testa aquelas que são gratuitas. E aquelas que não são gratuitas, assim, pessoal, sinceramente, a gente vai precisar considerar IA como custo. Alguém imagina hoje uma empresa, ou até mesmo nas nossas pessoas físicas, existe hoje uma empresa que não tem custo com internet? Talvez você não pague diretamente, você está num coworking que ele te oferece, mas você está pagando indiretamente. Na sua vida pessoal, você não considera custo com comunicação? A gente não deixa de pagar a internet de casa e do celular. Virou quase que subsistência. 30 anos atrás, ninguém tinha que se preocupar com o gasto com internet.
não era presente no budget das empresas e nos orçamentos domésticos. A IA talvez seja a mesma coisa. Então, a gente começar a entender que um custo com a IA vai fazer parte do meu negócio, e porque eu vou ter que estar subsidiando diversas ferramentas, na minha vida pessoal a mesma coisa, para os meus estudos, para a minha vida no dia a dia, isso vai ser também uma incorporação de custo. A questão é caro ou é barato? Eu sempre falo que R$ 1 é caro se ele não der retorno. R$ 1 é caro. Agora, R$ 10.000 é barato se ele se paga 5 vezes. Tá? Então, a ferição de ROI é o que determina se algo é barato ou não. Excelente. E agora o Marcos comentou: Gostei muito da analogia que você fez com o avião, mas fiquei com uma dúvida. Quando você diz piloto automático, você considera que, assim como o piloto automático atual só voa e controla quando. Eita, tá. Peraí, gente, tá um quadradinho aqui na frente. Então, vou voltar. Mas fiquei com uma dúvida. Quando você diz piloto automático, você considera que, assim como o piloto automático atual só voa e controla quando está em situações previstas? Ou um conceito mais amplo que consegue ir desde a decolagem até casos críticos? Pô, pô, Marcos, você tem que estar comigo em toda live, que você faz as melhores perguntas aqui. Muito bom, cara. Obrigado aqui pelas perguntas. A grande questão aqui, né, nessa história do piloto automático é que, lógico, eu não tô, eu não tô afirmando que o modo sem supervisão é o ideal. Não é. Toda vez que a gente tem agentes de IA funcionando, ou até mesmo automações, né? Para quem não sabe, a diferença de automação para um agente de IA, a automação é aquilo que acontece simplesmente por integração de dados e funciona por lógica verdadeiro ou falso. Se contrato assinado, emite nota fiscal. Se pedido emitido, manda produto. Isso é uma automação. A diferença disso para uma automação por IA é que num agente de IA, eu também funciono baseado em ciclos de atividades, workflows, só que eu tenho elementos inteligentes no meio. Eu tenho cabeças pensantes. Eu tenho uma IA que fala: opa, deixa eu interpretar o que a pessoa escreveu no WhatsApp. Deixa eu ver com quem eu mando isso. Qual resposta eu vou dar? Agora, esses processos autônomos, de novo, é a história da confiança. Se você não tem uma capacidade de validar o que a IA está fazendo, se ela acontece de uma forma que você não tem um painel de consulta do Analytics de tudo isso, esse é o tipo de prática que eu, inclusive, não recomendo nas empresas. Você vai construir um chatbot que atende os seus leads no WhatsApp. Um dos critérios para a escolha de ferramenta para isso, na minha opinião, é a capacidade de observabilidade dessa ferramenta. Ou seja, eu quero ser capaz de ler tudo o que essa AI está escrevendo para as pessoas. Tem ferramentas que não proporcionam isso. Você só bota ela para rodar. O máximo que você consegue fazer é um teste você mesmo, mas você não consegue ver o que as outras pessoas estão escrevendo, muito menos a resposta que a IA está dando. E aí? Você bota um piloto automático desse para rodar se você não sabe nem para que direção ele está indo, o que que ele está fazendo, que velocidade ele está implicando na máquina? Não. Então acho que aqui são pontos para a gente considerar toda vez que estamos pensando em processos autônomos, né? Magno, eu tenho um caso de um cliente que recentemente, com um bot desse de atendimento, tipo helpdesk, veio uma pessoa, falou no WhatsApp, mandou um currículo e ele contratou a pessoa. Ele, inclusive, escreveu o contrato para contratar a pessoa, perguntou se queria CPJ ou CLT, enfim, e foi evoluindo nisso, assim, e mandou um ok para a pessoa, mandou o contrato para ela analisar para ver se ela queria ser contratada mesmo ou não. Muito bom. Exato, exatamente, é isso. Bom exemplo. E agora, mudando um pouquinho, né, saindo só do GPT, o Eduardo perguntou: Qual a sua opinião de opções como o TES AI, que possui a disponibilidade de várias AIs, versus opções unitárias como o GPT? Muito bom. Essa é a boa pergunta para a gente encerrar aqui, mas vamos lá. É, o Tez AI, assim como várias outras plataformas, para quem não conhece, eles são ambientes onde você, pelo preço de um, leva muitos. Ou seja, você faz uma única assinatura e você tem ali diversos modelos à disposição. Quem são esses modelos? Ah, você pode acessar os modelos da OpenAI, você pode acessar os modelos da Anthropic, Gemini, Grok, Llama, Mistral, DeepSeek, enfim, todos esses modelos famosos. Porque se você for pagar um por um desses separadamente, você vai à falência. Pô, legal, então quer dizer que eu tenho um único lugar
que eu consigo acessar todos eles? Sim. Qual é a mágica que esse povo faz? Como é que eles conseguem vender por um preço de um todas as outras? O que eles estão te fazendo, eles estão te repassando o uso dessas ferramentas através de uma API que eles concentram. Então imagine que é aquilo que eu falei, você pode acessar os modelos GPT, o GPT-5 ele está disponível por dois caminhos. Ou você acessa ele no produto da OpenAI, que se chama ChatGPT, ou você acessa ele pela API da OpenAI. Você vai direto no modelo. Quando você faz isso via produto, você está pagando por toda a casca. Você está pagando não só pelo modelo, você está pagando pela aplicação, pelo site, pelo aplicativo, pelas funcionalidades que ali estão incluídas. Quando você vai direto na API, o sistema é seu. É o seu front, é a sua tela, é o seu aplicativo. E essas APIs, elas cobram de quem usa. Eu falo que é como se fosse a granel. Você paga pelo que você consome. Então, esse custo é muito baixo quando você paga pelo consumo dos tokens, o consumo do pensamento da IA. E aí você fala, pô, legal, então isso aí é o melhor formato do mundo? Não. Aí tem um porém. Nem tudo você consegue reproduzir via API. Você consegue reproduzir a conversa, por exemplo, no modelo. Aquela coisa que você manda um prompt e ele te devolve. Isso dá para mandar e voltar para uma API. Agora, pega o ambiente do ChatGPT, que você tem diversas funcionalidades. Pô, você tem um aplicativo nativo, você tem a operação por voz, você tem o modo Canvas, você tem GPTs customizados, você tem a loja de GPTs, você tem instruções customizadas, você tem inúmeras funcionalidades que só são possíveis de serem usufruídas no ambiente do produto. Então, esses wrappers, que é o nome que se dá na indústria para esses envelopadores, eles são parcialmente a mesma entrega daquilo que a própria empresa fabricante faz, mas não é a mesma coisa. Então, isso a gente precisa ser bem claro. Um wrapper, o distribuidor nunca vai ser melhor do que o fabricante. Esse é o ponto, tá? Então, tem esse aspecto. E aí, só para fechar, voltando ao assunto anterior de segurança, muitas e muitas empresas no mundo inteiro proíbem o uso de wrappers, por quê? Imagine que uma coisa é eu confiar no Google, na OpenAI, na Anthropic, na Microsoft, que são empresas sob escrutínio público, que têm as melhores práticas do setor e investem bilhões em cibersegurança. Esse cara é o destino final da informação que eu vou processar, porque no final o modelo está lá. Só que no meio do caminho, entre a minha empresa e o provedor, eu tenho o Wrapper. E o Wrapper é uma startup de um cara que criou na casa dele essa ferramenta que reproduz APIs. Estou exagerando aqui no exemplo só para deixar claro que muitas vezes esse esse elemento no circuito que ele intermedia a sua conversa com modelos, ele pode ser um grande elo de fragilidade. Por isso muitas empresas proíbem o uso desses wrappers, tá? Tudo bem, pessoal. Bom, pessoal, infelizmente, eu vou precisar correr, eu tenho outro compromisso daqui a pouco. Eu posso garantir para vocês que eu ficaria aqui até 3 da manhã sem menor problema, tá? Assim, na maior diversão do mundo. Mas eu realmente vou precisar correr. Quem quiser trocar figurinha, mandar pergunta, enfim, qualquer coisa, pode me acessar lá no Instagram, magnumaciel.tech. Eu juro que sou eu que respondo, não é uma IA. Então fiquem à vontade para dar um oi lá, eu vou tentar responder da melhor forma. Mais uma vez, queria agradecer aqui ao Hot Milk pela abertura para a gente trocar essa ideia, conversar aqui com vocês. Faço novamente o convite para que nós possamos estar juntos aqui no dia 13 de setembro em Curitiba. Então, corram, que a gente não tem muitas vagas. Então, se você quer participar, manda um oi, me manda mensagem, ficou com dúvida, quer saber mais sobre esse evento, vai ser um prazer. Se você já vai fazer sua inscrição, não esquece do cupom, porque depois que você fizer não vai adiantar. Então, o Hot 30 lá no checkout. E é isso. É isso que a gente queria compartilhar aqui com vocês.